Lucas capítulo 9. Até eu confundi com a imagem que eu escolhi ali para colocar. É a multiplicação, né? Milagre da multiplicação. Um dos perigos, amados e amadas, da gente estar lendo e trabalhando num texto muito conhecido, sobretudo para aqueles que estão aqui já no Evangelho há um bom tempo, é da gente pensar que a gente já aprendeu tudo no texto. Aí eu exponho os textos em seguida, não é? De modo sequencial, e aí chega num texto como esse, do milagre da multiplicação, você corre o risco de pensar o seguinte: eu já ouvi tudo que poderia ser dito a respeito desse tema. E você não ouviu, não. Eu lhe garanto que você não ouviu, não. Deus sempre tem algo a falar ao nosso coração. Eu pensei nesse texto com essa temática: nossa missão é multiplicar. Por quê? Porque eu entendo que a missão da igreja é seguir a missão de Jesus. E é claro que existem realidades que o Senhor Jesus esteve envolvido aqui na terra, que é próprio dele. Ele, por exemplo, é o nosso redentor. A igreja não é redentora. Ele veio trazer o reino. A igreja é apenas uma agência do reino. Ele veio trazer a mensagem do Evangelho. A igreja comunica a mensagem do Evangelho. Mas, lembrando de domingo passado, quando eu começo o capítulo 9, no versículo 1, eu leio: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Eu fico empolgado, porque eu recebo esta palavra do Senhor dizendo o seguinte: hoje nós temos também poder e autoridade sobre todos os demônios. Repita comigo: todos os demônios. Todos os demônios. E para efetuar também curas de doenças. É claro que Deus não cura todos os doentes. É claro que nós não fazemos do ministério de curas a essência do nosso ministério, porque é interessante que fala primeiro autoridade sobre todos os demônios e depois a questão da cura às doenças. Nós entendemos também que a igreja precisa pregar e anunciar o Evangelho, como nós encontramos ainda no capítulo 9, versículo 6, então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Domingo passado eu falei com vocês sobre isso, preste atenção aqui, essa questão da nossa consciência de missão. Se a gente não tem uma consciência de missão, a gente vai ter uma consciência de omissão. E aí eu fiz o contraponto entre os discípulos de Jesus e Herodes, o tetrarca. Não confunda com o rei Herodes, né? Por alguns segundos eu coloquei aqui, confundi o pai com o filho, né? O rei Herodes, que morreu no capítulo 2, ou melhor, o registro dele de morte está em Mateus capítulo 2, é o rei Herodes, o grande, o primeiro. Quando ele morre, dividem-se os seus filhos o governo, né? O governo sobre partes ali avulsas daquela região. E quem ficou responsável pela Galileia foi esse Herodes, chamado Herodes Antipas, ou, segundo o texto nos fala, esse tetrarca Herodes. Falei muito no domingo passado, né, de que esse Herodes, havia mandado matar João Batista, não é? Naquela festa que houve, e ele ficou embebedado, alegre, alto, né? E ele viu uma jovem donzela dançar diante dele de maneira sensual. Ele pergunta quem era a jovem, ele se encanta com a jovem, e a jovem era filha de Herodias. E Herodias era sua cunhada, tá ok, gente? O negócio era sua sobrinha, né?
E ali então ele se oferece a dar àquela jovem até metade do seu reino. E ela vai, mancomunada com a sua mãe, lhe pede para que fosse entregue numa bandeja, há quem diga que foi uma bandeja de prata, a cabeça de João Batista. Mas o texto que eu destaquei muito dessa questão de Herodes é que ele se esforçava para ver a Jesus. Até hoje nós temos pessoas que se esforçam para ver a Jesus. Na mesma sequência, então, é que nós temos o registro da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. O registro nós vamos encontrar nos 4 evangelhos. Então fica muito legal porque há detalhes aqui que João vai dizer, que Marcos vai dizer, que Mateus vai dizer, que Lucas destaca como alguém que pesquisou para dar esse texto, apresentar esse texto a nós. E me parece então que esse texto vai na mesma direção. Nós que recebemos poder e autoridade, nós devemos multiplicar os recursos que Deus nos dá. Como? Multiplicando-os com os necessitados ao nosso redor. Essa mensagem tem uma pegada social, tem que ter. Porque Jesus está pregando a uma multidão o dia inteiro. Eram cerca de 5.000 homens. Não se contando mulheres nem crianças, há quem diga que eram cerca de 12.000 pessoas ali. E Jesus se preocupa porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. E quando Jesus percebe de que além da necessidade espiritual, olhe para mim, necessidade espiritual, havia também uma necessidade física, material, eles estavam com fome. Imagine alguém o dia inteiro, amados, mulher, homem, criança, ouvindo a Jesus, e Jesus se sensibiliza e pede aos discípulos que eles estivessem dando comida para aquela multidão. Amados, se eu sou um dos discípulos de Jesus, eu também ficaria com a cara perplexa, olhando para Jesus como Filipe, e dizendo o seguinte: nem se a gente tivesse dinheiro, a gente poderia comprar comida para essa multidão. Lu, às vezes a gente olha para nossa cidade, para nossa família, para o nosso contexto de missão, e a gente chega para Jesus e fala: Jesus, eu não dou conta. Os recursos que eu tenho são muito poucos. Hoje eu ouvi um áudio de um pastor muito amigo meu, muito querido, gosto muito, pastor Marcos Sampaio, lá do Camurim. Ele sem luz no Camurim, sem comunicação, e ele veio aqui para Angra, no centro, e falou: pastores, eu estou querendo dizer que eu estou sem contato. E agora mesmo eu soube que o meu pai, que mora na Baixada, também perdeu a sua casa. Eu tenho poucos recursos, até para ajudar os colegas, mas eu estou à disposição. Essa é a consciência, amados, de um servo de Deus. Eu tenho poucos recursos. Olhe para mim, quem tem recursos, amados? Quem tem recursos? Quem que na igreja do Senhor Jesus faz alguma coisa com dinheiro, amados? A igreja nunca faz nada com dinheiro no caixa. A nossa igreja nunca teve dinheiro no caixa, amados. Nunca. Se eu fosse esperar, Linaldo, para ter dinheiro no caixa, para fazer alguma coisa, nem vocês, nem eu estávamos aqui. Porque nós somos amados como Jesus. Ou melhor, procuramos obedecer aquilo que Jesus diz. Dai-lhes voz de comer. Mas antes tem um evangelista que faz um relato muito interessante, né? O que vocês têm? O que vocês têm? E aí João vai dizer, o evangelista, que André chega e fala o seguinte: ó, eu trouxe aqui um menininho, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando a cara do menininho falando: caramba, me descobriram aqui, cara. Será que só eu que trouxe lanche, cara? Já estava escondido aqui. Imagina, João Renato. O João Renato
não ia nem ser achado, porque ele ia ficar escondidinho com o lanchinho dele. Mas o menino doou o lanche, gente. Ô Pablo, eu fico pensando que o nosso mínimo nas mãos de Jesus faz um milagre ali, enorme. O mínimo. Mas 5 pães e 2 peixinhos na minha mão ia dar para eu fazer um bom lanche antes da janta. Um bom lanche ali, da tarde. Mas 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimentou uma multidão. O negócio, Nilza, não é dizer eu sou pobrezinha, eu sou pequena. Coloca na mão de Jesus o que você tem. Jesus não quer o que está na mão do... Eu ia falar o nome de um ricaço aí da cidade, deixa quieto. Na mão dele, ou na mão dela. Deus quer o pouco que está na sua mão, na mão dele. Na mão dele. Vamos ao texto. Lucas 9, 10 a 17. Ao regressar, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Sabe o que significa Betsaida? Casa da pesca. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus, olha só, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Os racionalistas, amados, gente maluca que nega as escrituras, fala que não houve milagre nenhum aqui, Beto. O que eles falam é o seguinte, que eles viram o menino entregando o lanche para um grupo aqui, e aí o outro grupo viu e quis imitar. Então arrumou um outro menino para arrumar mais um lanche. E o outro também. E aí por imitação, todo mundo se alimentou e ainda sobrou 12 cestos. Olha, tem que ser muito crente para acreditar numa coisa dessa. Por isso que C.S. Lewis dizia: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque precisa de ter mais fé, Rodrigo, para ser ateu do que para crer em Deus. Eu acho que, pessoa, mas esse texto é um absurdo, porque Jesus multiplicou. É mais absurdo acreditar que o exemplo de um menininho fez o outro entregar o lanche dele também, e o outro entregar o lanche também, e de repente 12.000 pessoas se alimentaram porque viram o exemplo do outro. Por favor, hein? Me diga uma coisa, hein? Não. Não dá para acreditar nisso. O que dá para acreditar, João Marcos, é que nós multiplicamos, a grande ideia, os recursos que Deus nos dá, compartilhando-os com os necessitados ao nosso redor. Há um ditado popular que diz: quem reparte fica com a melhor parte. Gente, se você quer ser abençoado, doe. Doe. A campanha de missões está chegando aí, é uma época da gente demonstrar essa verdade aqui. Quando a gente olha para os necessitados, quando a gente é sensível a estes, meu querido, minha querida, milagres extraordinários começam a acontecer. Salomão vai dizer nos Provérbios que o rico se torna pobre quando retém. E ninguém é mais pobre do que aquele que retém. Agora o pobre se torna rico ao compartilhar, ao dar, ao doar. Esse é o único milagre
Mariana, Daniel e queridos, que os 4 evangelistas registram. O evangelho é proclamação? Sim. É ensino? Sim. É cura? Sim. Mas também o evangelho é alimento para quem tem fome. Alimento para quem tem fome. Todos comeram. O texto termina dizendo que todos comeram e se fartaram. E ainda sobrou. Deus nos ensina aqui várias lições. Uma delas é a questão da gente vencer esse demônio que existe nas algumas das nossas famílias, que é a cultura do desperdício. Não é? Cultura do desperdício. A pessoa vai comendo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto disso, e vai deixando. Ou a pessoa pega o prato, ele não enche o prato, ele deixa ali. Igual, por que restaurante, amados, tem a regra correta de que se você deixar comida no prato, você tem que pagar o excedente? É porque aquela comida deixou de ser comida por alguém. Até repetir, comida deixou de ser comida, né? Aquela comida deixou de ser aproveitada por alguém. A cultura do desperdício, amados. Eu não trouxe aqui estatísticas, mas eu tenho. Do que poderia ser feito no mundo em relação ao que é desperdiçado. O que os americanos desperdiçam, daria para alimentar 10 Índias. Muitas crianças indianas, africanas, teriam alimento. Isso só em relação ao que os americanos desperdiçam. Se a gente for colocar o além, é absurdo. Então, amados, João Marcos, coloquei aqui uma frase que todos conhecem, sabem que essa frase de quem que é, do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, é a primeira porção, de 10 a 12. Jesus percebe, olha, o pessoal está com fome. Eu gosto dessa sensibilidade, Alexandre, de Jesus. O pessoal está com fome. Ele era o pão da vida. E ele estava se dando ao povo, mas ele sabia que além do pão da vida, o pessoal também precisa de pão de verdade para comer. Quem tem fome tem pressa, amados. 10 a 12. E a segunda porção, João, qual é? Missão Impossível. Também uma alusão ao filme aí, esqueci o autor, não coloquei aqui. Tom Cruise. Obrigado, meu assessor para assuntos cinéfilos, né, de filme. Tom Cruise. Missão Impossível. Que se tornou possível. Missão Impossível. Como é que vai alimentar essa multidão? Imagina, gente. Tem gente aqui que está com dificuldade de alimentar a família que já tem 2, 3 filhos. Imagina alimentar uma multidão com 12 mil pessoas. E era 12 discípulos que não tinha dinheiro nenhum. Missão impossível. Nem Tom Cruise daria jeito. Mas Jesus deu. Uma missão que se tornou possível. Vamos lá, João. A primeira porção. Acompanhe comigo o texto, por favor, e preste atenção. Os apóstolos, amados. Aqui é interessante que Lucas chama os discípulos de apóstolos, né? Eles eram enviados com uma missão. No domingo passado, você se lembra que os discípulos foram enviados. E no envio dos discípulos, você vai encontrar ali no versículo 3, não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, tá? Nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês ao sair daquela cidade, sacudam os pés em testemunho contra eles. Então Jesus deixou claro para eles o seguinte: não leva nada. Dependa de mim. E eles voltaram, amados, e voltaram alegres. Diz o texto que ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Eles tinham muita coisa para contar, disseram: Jesus, foi tremendo, foi espetacular. Nós não levamos alimento, nós não levamos bordão, nós não levamos nada, mas não faltou nada para a gente. As nossas necessidades todas foram supridas. Teve cidades que não receberam a gente, mas outras cidades receberam, pessoas, enfim. Foi Jesus uma bênção. Ele então, levando consigo, retirou-se à parte para essa cidade chamada Betsaida, que era a cidade de Pedro, de João. Mas as multidões souberam disso, amados. E onde Jesus estava, tinha aglomeração. Onde Jesus estava, tinha aglomeração.
pior do que eu vi hoje lá no campo em Monsuaba, porque o presidente ia sobrevoar. Gente, batalhão ali. Quando Jesus chegava, cadê Jesus? Juntava aquela multidão. E eles começaram então, preste atenção, a ouvir. E Jesus, diz o texto, amados, que Jesus acolhendo-as, lhes falava a respeito do quê? Do reino de Deus. Daquilo que nós cantamos aqui, o reino de Deus. De paz, de justiça, de alegria, Iago, de amor. Quem não quer falar do reino de Deus, amados? Quem não se emociona em falar do reino de Deus? Quem? Estou lendo um livraço do David Allen Bledsoe sobre igreja, e ele fala que a gente não pode confundir igreja com reino, né? Porque o reino é maior do que a igreja. O reino compreende a soberania de Deus sobre todo o universo criado. É o senhorio sobre o povo que responde ao seu chamado. O reino de Deus, amados, é o governo de Deus sobre toda a criação, sobre os aspectos universais, globais, milenares e eternos. O reino de Deus se segura na cadeira, é fundamentado em justiça, tem valores e princípios imutáveis. O reino de Deus tem o propósito de glorificar a Deus, dominar o mal, redimir pecadores, provar a fé, recompensar vencedores. O reino de Deus é algo que começa aqui e vai terminar na glória. O reino de Deus é uma realidade que aqui já existe, mas ainda não foi estabelecido. O reino de Deus, amados, é algo que nós entramos com o nosso coração, rendidos a Ele. Esse reino é fabuloso, é único. Jesus pregava o reino. A mensagem de Jesus era o reino de Deus. E junto com a pregação do reino, preste atenção, ele curava aos que precisavam, amados. Ele socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus era sensível às necessidades das pessoas. Em Mateus capítulo 14, no texto paralelo a esse, vai dizer que Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A ideia de um Jesus que se compadece, amados e amadas, me toca profundamente. A palavra compaixão, no hebraico, não no grego, no hebraico, lá no Antigo Testamento, é a mesma raiz da palavrinha ventre, ventre materno. A ideia de compaixão é como se o nosso Deus nos amasse como uma mãe ama e anela e espera pelo seu filho que está no seu ventre. Essa é a ideia de um Deus compassivo. É esse Deus compassivo que Jonas não sabia de nada a respeito dele, porque ele acreditava que Deus iria punir os maus na terra, e Jonas não sabia que Deus é compassivo, e mais do que isso, ele nos chama para sermos ministros da sua compaixão. Você tem sido compassivo? Você tem sido compassivo? Em Marcos capítulo 6, versículo 34, texto também paralelo a este, diz que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, como Mateus fala, porque eram ovelhas que não têm pastor. Gente, nós não sabemos o que é isso, porque ninguém aqui cria ovelha. Pelo menos eu imagino que não, né? Ovelhas sem pastor, elas são desorganizadas, são desordeiras, elas saem batendo uma com as outras, viram maior bagunça. Jesus falou, gente, eu tenho compaixão por estes porque eles não sabem. E a palavra compaixão no grego, agora é grego, né? É remexer os intestinos, remexer as entranhas. Diz que Jesus se sentiu constrangido nas suas entranhas, de compaixão por aquelas pessoas. Olha para mim, mas o texto vai dizer que o dia estava chegando ao fim. Diante de todas essas demandas de ensino, de cura, estava chegando ao fim do dia. E amados e amadas, é triste quando vai chegando ao final do dia e a gente percebe que ainda tem coisas para serem feitas. O que você está fazendo quando vai chegando ao final do dia? Talvez você esteja aqui, esteja ligado a um ministério na igreja ou no seu trabalho, ou você precisa de um avivamento, porque você já está vivendo perto do seu fim de dia. Você quer pendurar chuteira.
Você quer dizer o seguinte, eu acho engraçado quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu já estou velho, cansado, precisa de alguém mais novo para trabalhar. Eu falo, meu Deus do céu, gente, que infeliz. É ele que tem que trabalhar. Porque é ele que o Senhor está chamando. Crente só aposenta quando morre. Aqui jaz um servo. Aí, aposentadoria. Você quer ser aposentado? Diga amém. Não, ninguém quer. Imagino que não. O Lucas vai dizer, amados, que está chegando o final do dia. E os discípulos, então, amados, se aproximam de Jesus, versículo 12, e diz assim, despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos em lugar deserto. Em outras palavras, olhe para mim, por favor, os discípulos disseram, nós não temos nada a ver com isso. Jesus, nós não chamamos ninguém para vir aqui. Nós não pedimos ninguém para ficar o dia inteiro te ouvindo. Não é responsabilidade nossa dar comida para esse batalhão. Faz o seguinte, Jesus, manda essa turma embora, para que eles encontrem, se hospedem em algum hotel ou pousada, encontrem alimento. Nós estamos aqui num lugar deserto, Senhor. Onde nós vamos encontrar? Jesus se dedica ao povo como mestre, como médico. Ele está até o final da noite, do dia. Início da noite, os discípulos estavam preocupados. Eles são sinceros, não quero falar mal deles. Eles sabiam que a fome poderia inquietar o povo. Então eles pediram a Jesus, olha Jesus, manda esse povo embora. Que eles sejam indo para cidades onde vai ter bazar, quitanda, uma lanchonete, uma carrocinha de hot dog, vão comer, sei lá, salgadinho, eles vão procurar alguma coisa, Senhor. João, o evangelista, capítulo 6, no texto paralelo, vai dar o nome ao cidadão que fez uma proposta para Jesus, Filipe, né? Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. É interessante que esse discípulo acho que ele deveria ser formado em administração. Ele falou, olha, eu fiz os cálculos rápidos aqui, esse pessoal, nada contra quem fez a administração, mas o pessoal da administração tem dificuldade com fé, porque olha ali, não dá, 200 denários. Um denário era o salário de um dia. Então ele chutou alto. Senhor, nem 200 denários daria para alimentar isso tudo. Só que quem tem fome tem pressa. Todo mundo para. Congelou a tela. Sabe quando você está assistindo um programa e congela? Congelou. Aí, João, descongela aí. Acontece uma missão. Missão impossível. Que se torna possível. Versículo 13. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer. A ênfase no grego aqui é vocês mesmos. Não é de comer a eles. Olhe para mim, não é de comer a eles. É de vocês mesmos. Amados, diante dos desafios que nós temos na vida, ter preocupação monetária, e até nos nossos dias acontece. Vai chegando no final do mês, as pessoas falam, a conta não está batendo. O ministério vai fechar. Nós não vamos ter condições de mandar missionários para o campo. Nós não vamos ter condições de pagar as despesas da igreja. Nós não vamos poder contribuir para este desafio. Pastor, mais uma ajuda, agora é o SOS Angre para ti. Pastor, o senhor só está falando de dinheiro, está difícil. O que a gente vai fazer? E aí a gente faz uma conta atroz, né? Igual Jesus, né? Teve que fazer junto com seus discípulos. Ora, 5 pães e 2 peixes. Mas uma multidão é igual a caos. Caos total.
Não vai dar, Jesus. A conta não está batendo. Já teve mês aqui, amado, só para não dizer que são todos os meses. O tesoureiro me manda uma mensagem e fala: pastor, nós só temos tanto. O que faremos? Eu converso com pastores, converso com missionários. E eles falam isso. A conta não está batendo. Mas aí aparece um menino, e João é o único que fala, porque é o João que dá nome aos discípulos e dá esse detalhe, né? Que foi André, irmão de Pedro, que disse a Jesus: olha, aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada ainda. João fala assim, é de cevada, que é o pão dos pobres. Esse pão de cevada era chamado na época de Jesus de pão dos pobres. E 2 peixinhos, João que vai falar, no diminutivo mesmo, peixinhos, era isso daqui. E pão de cevada. Uau! Só que eu tenho que dar um destaque aqui a esse menino, porque ele estava ali. Porque se André falou o seguinte, aqui está um menino, é porque ele estava do lado de André. O menino não deveria nem ter entendido nada. Mas ele estava ali, ó, sei lá, mamãe mandou trazer. Mas está aqui, Jesus. E aí olha para mim. Olha o que Jesus faz. Vamos voltar ao relato de Lucas. Lucas fala de que tinham 5.000 homens, faça com que se assentem grupos de 50. Isso me faz lembrar o conselho de Jetro, em Êxodo 18. Moisés estava pirando o cabeção, me perdoe a expressão, já estava perto de um burnout. E de repente, chega o Jetro, o sogro, quem tem um sogro desse é uma bênção. E fala: Moisés, você está trabalhando muito, você está atendendo todo mundo, cara. A pessoa chega aqui com dor da coluna, você atende. Unha encravada, você atende. Brigou com a mulher, você atende. Está querendo se matar, você atende. Você está atendendo tudo. Vamos dividir grupos. Vamos dividir. É isso que Jesus faz aqui, Jacira. Grupos de 50. Mas a matemática de Jesus é absurda, porque só tinha 5 pães, ô Luiz, e 2 peixes. O grupo de 50, mas é para organização. Eu aprendi, amados, há muito tempo na minha vida, que tudo é uma questão de organização. Se você chega num lugar, está um caos, tudo bagunçado, você não consegue trabalhar. Mas quando você consegue organizar, a coisa começa a aparecer. Eu li recentemente de um amigo, Juraci Carlos Bahia, ele escreveu um livro chamado A Boa Parte. Num dos capítulos do livro ele fala sobre o imperativo da ordem. Nesse capítulo ele diz assim: para os cristãos o mundo teve início quando a ordem substituiu o caos. Lá no princípio, Gênesis, né? A partir de então, tudo tem seu lugar e o seu tempo. O universo é um tributo à ordem. Uma pessoa que não acredita em um Deus pessoal, antes de crer em uma energia, deveria crer em uma ordem. Tudo no universo, amados, é uma ordem. A criação do mundo, Deus poderia ter criado o mundo em um dia, mas criou em 6 dias. Tudo em ordem. Primeiro os de cima, depois os de baixo, separação, preenchimento, tudo. A escolha dos animais que entraram na arca também não foi bagunça, não. Tudo tinha uma ordem. Até nos nossos dias, amados, tudo tem uma ordem. O camarada que trabalha no software de smartphone tem que ter uma ordem. Aqueles mecanismos, a nanotecnologia, é tudo muito bem programado. Amados, o pastor Juraci fala assim: é possível, é provável que o nosso problema não seja nem relacional, nem financeiro, nem espiritual. O que a gente pode estar precisando é de um pouco de organização. Grupos de 50, vamos lá. Grupos de 50.
E aí então, reunidos ali em grupos de 50, o texto vai dizer, no versículo 16, os verbos. Vamos só pegar os verbos aqui. Primeiro, pegando os 5 pães e 2 peixes. Ele pegou. Vamos lá? 5 pães e 2 peixes. Ele pegou. Segundo verbo, erguendo os olhos para o céu. O próprio Jesus, amados, admitia que tudo que a gente precisa vem de cima. Bem-aventurado é o homem e a mulher que, quando está passando por alguma necessidade, ao invés de olhar para o lado, ao invés de olhar para trás, ao invés de olhar para cima, olha para frente, olha para cima. Me lembro do João Alexandre. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Jesus erguendo os olhos para o céu. Outro verbo, os abençoou. Tem muita coisa que não dá certo na sua vida porque a sua boca só sai maldição. Você olha para a comida, você olha para a sua casa, você olha para a Angra dos Reis, você olha para tudo e fala, que desgraça. Você está traindo. Ah, pastor, mas você está? É claro. Que miséria. Que tristeza. Essa casa está parecendo uma pi. E você, Jesus, ergueu os olhos para o céu e abençoou. Marcão, ele abençoou 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão. Ele abençoou o mínimo. Nós temos o que é suficiente e às vezes a gente fala mal, amaldiçoa. Amaldiçoa. A gente não valoriza, amados, aquilo que a gente tem. Ah, pastor, eu não gosto de angu. Angu eu também não gosto. Mas tem que abençoar, amados. Quando vem no prato, não, amor, pula essa parte, tá? Se porventura vir no prato, tem que abençoar. Fala, Deus, andar com fé eu vou encarar. E Deus abençoa. Porque, amados, tem que ser grato. A gente brinca e tudo, amados, mas tem que ser grato. Tem gente aqui que está fora de casa e está aprendendo a dar valor àquilo que tinha em casa. E tem gente aqui que precisa sair de casa para aprender a dar valor que tem dentro de casa. Tem muito confortável. Tem pai aqui, amados, que eu vou te falar uma coisa. Falta mastigar pelo filho. Dá um nojo até de ver. Está na hora de deixar o garoto ter a experiência dele e aprender a valorizar. A ser um abençoador. Partiu. Eu me lembro desse partiu aqui. Partiu e deu. É a questão da ceia, né? Partiu e deu. Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. Aqui é uma ceia, mas uma pré-ceia. Me permita dizer, porque Jesus não tinha ainda começado com a ceia. Obviamente foi na semana que Jesus foi crucificado, né? Mas é uma pré-ceia. Uma antecipação da ceia. Partiu e deu. O pão que é partido é compartilhado. A gente precisa aprender a partir e a compartilhar. E por fim, foram os discípulos que distribuíram para o povo. Jesus quer, amados, que nós como igreja aprendamos a dividir e a compartilhar. Foi um pouco de comida, serviu para saciar milhares. Preste atenção num detalhe aqui. Quando Jesus foi tentado, o diabo lhe fez essa proposta. Transforme pedras em pão. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. Mas agora ele resolve fazer o milagre.
Ele fez uso do seu poder para saciar os outros. Ele não usou o milagre para se alimentar a si mesmo, para alimentar-se a si mesmo. Ele fez o milagre para alimentar os outros. Isso é Jesus. Quando só ele que estava com fome, ele disse não, nem só de pão viverá o homem. Mas quando ele viu que havia pessoas com fome, ele operou o milagre. E aí, amados, todos comeram. Todos. E não fica pensando, Iago, que cada um comeu só um sanduíche, não. Porque todos comeram e se fartaram. E se tinha muito adolescente ali, eram 2, 3, 4. Manda mais. Pão com peixe. Pão com peixe. Todos comeram e se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. Eu vou me segurar para não fazer uma alegoria aqui. 12 cestos. Quantas tribos de Israel no Antigo Testamento? 12. Quantos discípulos? 12. E parece que esse 12 aqui significa a igreja de Jesus. Até hoje a gente come desse pão e desse peixe, Alexandre. Até hoje essa porção de Deus está sendo repartida a nós. Ficamos 2 anos, amados, numa pandemia terrível, ainda estamos nessa fase final, mas sofrendo, mas a igreja sendo alimentada em fé. As dádivas de Deus nos alcançaram, amados. Até hoje, desses que sobraram, ainda tem sobrado. E nós estamos vivendo, amados, a verdade de que estamos satisfeitos em Deus. A Natália está comendo lá desse pão, a despeito da perda do seu parente. A Rose, que está triste lá no Pontal, devido a conhecidos e familiares lá na ilha, está comendo desse pão. Até a casa das meninas, né, da Rose, da Cíntia, dos pais, está num estado muito difícil, lá na Sapiatuba. Entrou água na casa do nosso querido Manuel também. Meu coração ficou entristecido, mas hoje ele está aqui, amados, para ser grato, porque está vivo. Está comendo desse pão, amados, até hoje. Até hoje. Porque Deus não tem deixado faltar nada. Deus resolveu, Manuel, nos abençoar. É emocionante isso. E não deixar faltar nada. Está faltando alguma coisa aí? Está faltando? Está faltando? Na galeria está faltando alguma coisa? Deus está deixando a desejar? Tá, Edinho? Lauro? Deus não está deixando faltar nada. Daniel, está deixando, Daniel? Às vezes você está parrudinho, não está deixando faltar mesmo, não. Deus não deixa faltar nada. Que bênção. Não deixa. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Não tem faltado pão. E daqui a pouco nós vamos participar da ceia ainda, nós vamos sair daqui mais abençoados ainda. João, aplicações aí para a gente caminhar para o final. A sensibilidade de Jesus o impedia de apenas falar ao povo. Ele estava atento às necessidades desse povo. Ter compaixão implica interação compassiva. Jesus, amados, não era alguém que só falava. Hoje nós temos pessoas na nossa fé que só falam. Ou fora da nossa fé também. Só falam. Ah, o povo precisa. Eu estou aqui como representante do povo. Eu tenho um projeto para o Brasil. Ah, Jesus, amados, olhava para as pessoas, olhava para as multidões, se compadecia delas e fazia alguma coisa. Eu li uma parte de um sermão do Robert McCheyne, um pastor escocês. Ele disse o seguinte nesse texto, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como ele passou pelas cidades e aldeias da Galileia, vendo as multidões, assim ele agora percorre as cidades e aldeias da nossa amada terra. E se seu coração encheu-se de compaixão pelos milhares da Galileia, com certeza deve romper
com mais intensa compaixão pelas dezenas de milhares da Escócia. E eu acrescentaria aqui, do Brasil. No coração de Jesus, amados, bate um coração cheio de compaixão. Eu creio, amados, de que até hoje o Senhor derrama suas lágrimas de compaixão por ovelhas que não têm pastor, que estão andando sem saber, amados, para onde vão. Mas Jesus está ali dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. João Marcos, a missão da igreja está em dar continuidade à missão de Jesus. Temos de repartir ao povo gratuitamente o que recebemos gratuitamente de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10 de que aquilo que a gente recebe de graça, nós devemos compartilhar de graça. Existem igrejas, hoje nos nossos dias, que infelizmente, não poderia nem chamar de igrejas, que vendem aquilo que receberam de graça. O que a gente recebeu de graça, tem que compartilhar, amados. Em Mateus 10, esse texto que eu citei, está em Lucas 9 também, Marcos 6. Jesus diz assim: olha, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. As pessoas ficam loucas, amados, com o Evangelho. As pessoas ficam loucas com a graça de Deus. Quanto é, pastor? Nada. Nada. É nada. Mas não pode ser nada. Pode. Nada. 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 Dando um clique, João, por favor. É aquilo que está acontecendo na Polônia. Eu disse hoje na escola dominical que eu iria compartilhar. Nas últimas 2 semanas, mais de 2 milhões de ucranianos fugiram da Ucrânia para a Polônia. Esse número, André Bernardo, é incrível. 5% da população da Ucrânia já saiu da Ucrânia. E mais de 1 milhão cruzou a fronteira da Polônia. Chegando na Polônia, eles encontram abrigos em escolas, igrejas. E alguns estão em cidades assim, próximas à fronteira. Eu tenho aqui um depoimento, por exemplo, de um seminário na Ucrânia, na cidade chamada de Lviv, que não está tendo mais aulas no seminário. Eles estão recebendo pessoas. Nesse seminário, já havia, nessa última semana, 700 pessoas morando ali. O diretor do seminário disse assim: estamos orando por um grande milagre. Quer saber qual o milagre? Para a guerra parar. Mas os ataques estão seguidos, e a gente não vou estar dizendo reportagem de telejornal, que você já sabe disso. Maternidades, escolas, hotéis, residências. A 100 quilômetros a oeste da fronteira, uma família de 7 ucranianos chegou à igreja de Laier. Nessa cidade, Laier, eles foram acolhidos por uma igreja.
A igreja é essencial. Essa família, Pablo, tinha viajado 36 horas. Uma mulher chamada Ânia fugia com 4 filhos pequenos e seus pais idosos. O marido de Ânia, um diácono batista, ficou para trás. Estão para defender o país. O pai de Ânia tem 61 anos. Desde que a crise começou, essa cidade da fronteira chamada Laia diz que não encontrou um homem ucraniano com menos de 60 anos. Um outro testemunho dessa multiplicação que o Senhor faz é numa outra cidade que um pastor chamado Daniel Criston disse que a igreja começou a preparar para receber refugiados, só que o gás natural, o preço estava lá em cima. E a congregação pequena desse pastor já estava atrasada para pagar a calefação durante os meses de inverno. E o pastor Daniel disse o seguinte: nós deveríamos aceitar os refugiados ucranianos, aquecer o prédio e depois não ter dinheiro para pagar a conta? E ele decidiu, amados, ele que é pastor dessa igreja desde 1993, ele decidiu o seguinte: nós vamos ajudá-los e depois nos preocupamos com as despesas mais tarde. O Senhor está suprindo. Há igrejas, amados, na Polônia, que antes estavam acostumados a cultos com poucas pessoas e agora, ao lado dos ucranianos, a igreja, por conta dos ucranianos, a igreja está sempre lotada. O pastor Laiera, minha última experiência compartilhada, ele acha que a presença de ucranianos ali vai incentivar pequenas igrejas no leste da Polônia. E ele se emociona com as respostas ucranianas ao mal que se desenrolou. Uma senhora lhe disse certa feita: Deus enviou isso, a guerra. Preste atenção. Deus enviou isso, a guerra, por uma razão. Talvez seja para nos enviar para outros países. 5 pães e 2 peixinhos, distribuídos e espalhados para alimentar uma multidão. Preste atenção aqui na aplicação final que eu vou fazer, só eu e você, olhando para você. Preste atenção, se prepare para receber essa palavra. Talvez Deus nesses próximos dias esteja lhe colocando numa situação limite, de desespero mesmo. Aí você vai olhar de um lado e para o outro e não vai encontrar saída. E olhando para Deus, Deus vai estar dizendo o seguinte: sou eu que estou enviando essa prova. Sou eu que estou enviando essa dor. Sou eu que estou enviando esse sofrimento. Porque eu quero que você seja alguém capaz de multiplicar as bênçãos que eu tenho lhe dado para outras pessoas necessitadas da mesma bênção ao seu redor. Ah, pastor, mas Deus usa servos feridos, porque somente servos feridos são sensíveis às feridas dos outros. Está com seu filho com algum diagnóstico terrível, é porque Deus quer que você o abençoe e ajude outros. Está com dificuldade aí no seu trabalho, enfrentando lutas, é porque Deus quer que você passe pela prova sem murmurar e amanhã seja uma bênção na vida dos outros. Está passando por algum aperto, alguma dor, um diagnóstico, um câncer, uma úlcera ou uma dificuldade financeira, é porque Deus quer que você passe para depois passar adiante.
os pães e os peixes que advirem dessa crise. Só valoriza 5 pães e 2 peixes quem já passou fome. Só valoriza as bênçãos de Deus aquele que já ficou carente delas. Você é um abençoado para abençoar. Seu sofrimento hoje será uma plataforma para o seu serviço amanhã. Sua dor hoje é um aprendizado para amanhã você ser mestre de alguém nessa área. Você crê nisso? Diga amém. Isso redefine a vida da gente. A ucraniana disse, Deus nos enviou aqui porque Ele está nos espalhando. É isso. É o entendimento correto. Deus não desperdiça uma dor, uma tragédia. Ele permite que aconteça para a gente amanhã cuidar de outras pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Uau! É por aí. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona, e pensa, eu preciso ser mais generoso. Eu preciso ser mais grato. Eu preciso ser mais abençoador. Eu preciso entender que aquilo que eu tenho de necessidade, de carência, na mão de Jesus, Ele multiplica para que Ele me use em outras situações. Aquela limitação sua não é limitação para. Aquela limitação sua é uma preparação caprichosa de um Deus que é providente e que vai usar essa limitação para ajudar outros amanhã. Uau! É isso. A minha dificuldade hoje pavimenta o meu caminho para eu ser um abençoador, um multiplicador daquilo que eu tenho recebido do próprio Deus. Diga, eu não vou reclamar mais. Eu não vou reclamar mais, eu vou entregar aquilo que eu tenho para Deus. De dificuldades, de limitações. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas nas tuas mãos isso será multiplicado. Deus, a tua palavra é incrível, 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 incrível. Muda a perspectiva nossa. E a gente entende que Deus, tem jovem aqui que está se matando de estudar e não está passando em prova nenhuma. Mas tudo isso tem um propósito para amanhã ou depois você ser abençoador de outras vidas. O conhecimento que você está tendo hoje não vai morrer com você. Você vai compartilhar com quem precisa. A dor que você está tendo hoje, relacionada a um problema sentimental do coração, é porque Deus quer lhe tornar um conselheiro bíblico, uma conselheira bíblica, e você vai ajudar outros a saírem do mesmo poço que você diz que está hoje. Mas Deus está lhe tirando hoje para que você seja sensível, com a sua experiência de poço, a ajudar outras pessoas que vão precisar de você amanhã. É assim. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. É nada. Deus, a tua igreja está aqui. O banquete está posto. A mesa foi preparada. O pão está ali. O cálice está ali. Teu povo partilhará agora nesse momento. É um momento espiritual. É um momento único. É um momento para a igreja reunida. É um momento de renovação da fé. É um momento de dizer, Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, como fez João Batista. É momento da gente dizer,
O pouco que eu tenho nas tuas mãos vai fazer uma grande transformação. Mas o que eu não vou é reter o pouco que eu tenho. Se o menino tivesse retido o lanche que ele tinha, Deus teria levantado de outra forma o milagre. Porque o milagre não deixaria de acontecer, não. Mas aquele menino deixaria de ser um abençoador. Deixaria de ter esse privilégio. Deus, nos faça conscientes de que o Senhor quer usar a nossa vida. A minha vida. O Senhor quer usar a minha vida. Meus irmãos, estão dizendo agora para si mesmos, a minha vida, o Senhor quer usar. Fique de pé, meu queridão e minha queridona, no nome de Jesus. Você que tem o seu filho lá no berçário, lá no prédio, Débora vai estar, acho que é só chamar, o pessoal já vai estar liberando, tá? Mas